Era uma noite quente de agosto de 1989, quando a calma e luxuosa comunidade de Beverly Hills foi abalada por um crime chocante, que rapidamente se tornou manchete em todo o país. No dia 20 de agosto, por volta das 22 horas, Lyle e Eric Menendez tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre, transformando o destino de sua família em um pesadelo. Lyle e Eric eram herdeiros de uma família rica e influente. José Menendez, o pai, era um imigrante cubano que tinha construído uma fortuna nos Estados Unidos, ocupando um cargo de alto escalão na indústria do entretenimento. Kitty, sua esposa, era uma dona de casa que enfrentava seus próprios demônios emocionais. Eles viviam rodeados de luxo e poder, mas essa fachada escondia um mundo de conflitos internos e uma família marcada por tensão e sofrimento. Lyle e Eric, então com 21 e 18 anos, eram vistos como jovens privilegiados, com um futuro brilhante pela frente. Mas essa imagem pública ruiu na noite do crime. Eles não só foram acusados de matar os próprios pais de forma brutal, mas também, durante o julgamento, expuseram segredos sombrios sobre a dinâmica familiar, revelando um lado obscuro que surpreendeu a todos. Abuso, traumas e uma série de testemunhos contraditórios transformaram o julgamento em um verdadeiro espetáculo mediático. A história dos irmãos Menendez é cheia de reviravoltas, quase como um filme. Mas o que realmente aconteceu? Os irmãos alegaram ter sido vítimas de abuso físico e emocional por parte do pai, justificando suas ações como uma resposta desesperada ao terror que viviam. O veredicto, porém, dividiu a opinião pública. Seriam eles assassinos frios movidos pela ganância ou apenas vítimas tentando escapar de uma situação insuportável? Neste vídeo, vamos explorar profundamente essa história que, até hoje, fascina e divide opiniões. Vamos passar por todos os detalhes, desde a infância dos irmãos até os dias atuais, para tentar entender o que aconteceu e quais lições podemos tirar desse caso complexo. Para entender o que levou aos acontecimentos daquela noite, precisamos conhecer o contexto familiar dos Menendez e a dinâmica que moldou a vida de Lyle e Eric. José Menendez nasceu em Havana, Cuba, e chegou aos Estados Unidos como imigrante, trazendo consigo uma ambição feroz e o sonho de fazer fortuna. Ele trabalhou incansavelmente até se tornar um respeitado executivo na indústria do entretenimento. Seu objetivo era dar à família o melhor que o dinheiro podia comprar. Kitty Menendez, por outro lado, era uma mulher de personalidade complexa. Ela lutava contra problemas emocionais, como ansiedade e depressão, o que a tornava frágil e muitas vezes distante dos filhos. Apesar disso, ela se esforçava para ser uma mãe dedicada e para atender às expectativas de José, enquanto tentava manter a aparência de uma família perfeita. Mas essa pressão constante a afetava profundamente. Lyle e Eric cresceram rodeados de luxo e privilégio. Frequentaram as melhores escolas e tiveram acesso a tudo o que o dinheiro podia proporcionar. Mas, por trás das portas da mansão, a vida era bem diferente. José era um pai extremamente autoritário, que não admitia falhas e exigia obediência irrestrita. Ele queria que os filhos alcançassem o sucesso a qualquer custo e Kitty, por sua vez, nunca se opunha às decisões do marido, muitas vezes ignorando os abusos. Durante o julgamento, Lyle e Eric contaram que eram vítimas de abuso físico e emocional desde a infância. Eles descreveram José como um homem cruel, que os submetia a situações humilhantes e degradantes. Segundo Eric, o abuso começou quando ele tinha apenas 6 anos e, ao longo dos anos, a situação só piorava. Kitty, mesmo sabendo de tudo, nunca interveio. Eles alegaram que ela era emocionalmente fragilizada e incapaz de se opor a José, preferindo manter as aparências para o mundo exterior. Com o tempo, a pressão e o medo se tornaram insuportáveis para os irmãos, que decidiram que a única maneira de se libertar era matando os pais. A noite de 20 de agosto de 1989 começou como qualquer outra na mansão dos Menendez. José e Kitty estavam na sala de estar, assistindo televisão, enquanto Lyle e Eric estavam fora,
supostamente se divertindo. Pouco tempo depois, os irmãos retornaram à casa, armados e prontos para cometer um ato que mudaria tudo. A cena que se seguiu foi brutal. Lyle e Eric dispararam repetidamente contra os pais em uma sequência de violência extrema. José foi o primeiro a ser atingido, sem qualquer chance de se defender. Kitty tentou correr, mas foi alcançada e também morta de forma brutal. Eles não deixaram nada ao acaso, disparando até terem certeza de que não havia sobreviventes. Depois do crime, os irmãos tentaram encobrir suas ações. Saíram da casa e em seguida Lyle ligou para a polícia fingindo desespero. "Alguém matou meus pais?" Ele gritou, simulando ter descoberto os corpos ao voltar para casa. A princípio, a polícia acreditou na história dos irmãos, mas logo inconsistências começaram a surgir. Os irmãos gastaram grandes quantias de dinheiro em carros de luxo, roupas caras e viagens exóticas, mostrando um comportamento que não condizia com o luto pela morte dos pais. Esse comportamento chamou a atenção dos investigadores, que começaram a focar nos irmãos como suspeitos. A suspeita se confirmou quando, meses depois, Eric confessou o crime ao seu psicólogo, mas foi a amante dele que relatou o caso às autoridades. Logo, Lyle e Eric foram presos e acusados de assassinato. Durante os interrogatórios, eles alegaram que mataram os pais por medo e desespero, acreditando que José os mataria primeiro. Mas seria essa justificativa suficiente para explicar um crime tão brutal? O julgamento dos irmãos Menendez foi um verdadeiro espetáculo mediático, acompanhado por milhões de pessoas. No primeiro julgamento, a defesa argumentou que os irmãos tinham agido em legítima defesa, depois de anos de abuso físico e sexual cometidos pelo pai. Segundo os advogados, José havia criado um ambiente de terror e a situação chegou a um ponto crítico em que os irmãos temeram pela própria vida. Por outro lado, a acusação alegava que tudo não passava de uma desculpa elaborada para justificar um crime premeditado, motivado pela ganância. José e Kitty Menendez eram muito ricos e, com a morte deles, Lyle e Eric se tornariam herdeiros de uma fortuna considerável. A acusação apresentou evidências de que os irmãos já faziam planos de como gastar o dinheiro, sugerindo que o motivo do crime era financeiro. O primeiro julgamento terminou sem um veredicto e o caso precisou ser reaberto. No segundo julgamento, a defesa foi ainda mais agressiva, trazendo psicólogos e especialistas para falar dos supostos traumas que Lyle e Eric teriam sofrido. Os irmãos choraram ao relatar os abusos, tentando convencer o júri de que suas ações eram um grito desesperado de socorro. Mas a promotoria se manteve firme, argumentando que, mesmo se os abusos tivessem ocorrido, isso não justificava um ato tão brutal. Eles apontaram para o comportamento frio dos irmãos após o crime, reforçando a tese de que o motivo era financeiro e não autodefesa. A mídia desempenhou um papel fundamental no julgamento. Os irmãos Menendez se tornaram figuras públicas, com a opinião pública se dividindo entre aqueles que simpatizavam com eles e aqueles que os viam como assassinos frios. No final, o júri chegou a um veredicto. Lyle e Eric foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Com a condenação, Lyle e Eric Menendez foram enviados para prisões diferentes na Califórnia, onde passaram anos sem se ver pessoalmente. Eles se comunicavam por cartas e, ocasionalmente, por videochamadas, até que finalmente foram transferidos para a mesma prisão e puderam se reencontrar. Na prisão, os irmãos tentaram construir uma vida. Lyle se casou em 2003 e Eric em 1999, ambos com mulheres que os conheceram por correspondência e acreditavam em suas histórias. Mesmo encarcerados, os irmãos Menendez se tornaram figuras notórias, recebendo apoio de pessoas que acreditavam que eles eram, na verdade, vítimas de uma tragédia familiar. O caso Menendez gerou discussões importantes na sociedade americana. Especialistas debateram se o sistema de justiça estava preparado para lidar com casos de abuso intrafamiliar tão extremos.
Para alguns, o caso foi um alerta sobre o impacto do trauma infantil e como ele pode moldar o comportamento de um adulto. Para outros, foi apenas mais uma demonstração de como o dinheiro e o privilégio podem corromper e distorcer a realidade. A história dos irmãos Menendez foi retratada em diversas produções, como filmes, séries e documentários. Programas como Law and Order e American Crime Story se inspiraram no caso para explorar as complexidades legais e morais de crimes cometidos em famílias disfuncionais. Esses retratos ajudaram a manter o caso vivo na memória coletiva e reacenderam o interesse público na história, especialmente entre aqueles que não acompanharam o julgamento original. Hoje, Lyle e Eric permanecem presos, mas continuam a afirmar que foram movidos pelo desespero e pelo medo e que sua situação foi mal compreendida. Eles acreditam que os traumas e o ambiente abusivo em que cresceram foram os verdadeiros culpados por suas ações. O caso Menendez não apenas levanta questões sobre a natureza do abuso e da autodefesa, mas também sobre como a sociedade trata casos de violência familiar. Ainda hoje, os irmãos dividem opiniões. Para alguns, são vítimas. Para outros, assassinos frios que merecem a condenação que receberam. A história dos irmãos Menendez é um lembrete doloroso de como tragédias podem estar escondidas por trás de fachadas aparentemente perfeitas. Eles eram jovens, ricos e tinham o mundo a seus pés, mas o que acontecia por trás das portas de sua mansão em Beverly Hills era algo completamente diferente. O relato de Lyle e Eric nos convida a refletir sobre o que o desespero pode levar alguém a fazer e se o trauma vivido pode realmente justificar ações extremas. Com o passar dos anos, o caso Menendez continuou a ser debatido. Documentários e séries trouxeram novas perspectivas, influenciando a maneira como o público via os irmãos. Eles ainda são figuras controversas, evocando sentimentos mistos de simpatia e desprezo. E a pergunta persiste: foram vítimas tentando escapar de uma situação insuportável ou assassinos frios que se aproveitaram de sua própria tragédia para justificar um ato horrível? O caso também nos faz questionar o papel da mídia na cobertura de tragédias familiares e como nossa sociedade é atraída por histórias de ascensão e queda. A maneira como o caso foi explorado pela imprensa e transformado em entretenimento também nos faz refletir sobre o impacto desse tipo de cobertura na percepção do público e na vida das pessoas envolvidas. Em última análise, o caso Menendez serve como uma reflexão sobre os efeitos do trauma e do abuso na vida de uma pessoa, e como esses fatores podem culminar em atos impensáveis. Lyle e Eric podem nunca sair da prisão, mas suas histórias continuam a influenciar debates sobre justiça, perdão e os limites da autodefesa. E você, o que acha? Os irmãos foram vítimas das circunstâncias e tudo foi em legítima defesa, ou eles cometeram este ato a sangue frio e que se aproveitaram da própria situação para justificar o que eles fizeram? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história tão complexa e trágica.